a todos que estão aí para mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Érica Guimarães e vamos à leitura do nosso objeto de conhecimento da aula. Então, na aula 2, o objeto de conhecimento é astronomia e cultura e o detalhamento teoria do Big Bang, teorias e lendas de povos tradicionais amazônicos sobre a origem do universo. E vamos à nossa aula sobre como que o universo surgiu? E a nossa aula, ela está começando, como vocês podem ver, eu estou sentada sobre o nosso globo terrestre e nós temos toda a vastidão do universo, né, aqui ao nosso redor, como vocês estão observando. E vocês já devem ter parado para pensar, né, e olhar o céu e começaram a se perguntar de onde é que veio tudo isso e tudo que existe, né? De onde veio este mundo, de onde vieram os homens, como ele surgiu, qual é o significado de tudo que existe. Então, com certeza, em algum momento, alguma dessas questões já pararam, né? Já passou pela cabeça de vocês, assim como de muitos. É um objeto assim que nos fascina, né? Que nos faz pensar sobre. E hoje nós vamos então entender como o universo surgiu através de duas maneiras. Uma dessas explicações que nós veremos hoje será a explicação científica através da teoria chamada Big Bang. A outra é através dos saberes tradicionais amazônicos, que vão nos explicar também como, né, que se originou o universo e a vida. Então, vamos então conhecer a primeira dessas explicações, que é a teoria, né, da ciência. Então, vocês sabiam que existe uma teoria bombástica sobre a origem de tudo? E nós temos até, né, a imagem de uma bomba para fazer referência sobre essa teoria. Essa teoria se chama Teoria do Big Bang. E ela é uma teoria que vai explicar como tudo que existe no universo surgiu. Percebam vocês que ela não vai explicar como surgiu, porque dentro da ciência, nada por enquanto explica como ele surgiu, mas essa teoria vai explicar a partir do momento inicial zero até tudo que existe, ou seja, até os tempos atuais. Essa teoria se chama Teoria do Big Bang e ela é a teoria do universo em expansão. Essa expansão ela começou há cerca de 13,8 bilhões de anos atrás e ela se iniciou a partir de um único ponto extremamente quente e denso, tanto que ela é conhecida também como teoria do átomo primordial. E através dessa teoria, a gente sabe que antes do Big Bang não existia nada como conhecemos hoje. E foi a partir de determinado momento em que um único ponto, com uma quantidade assim, de massa extremamente alta e muito condensado, atingiu uma temperatura elevadíssima e concentrou uma quantidade de energia tão alta que iniciou um processo de expansão que dura até hoje. Assim, apesar dessa teoria se chamar a teoria do Big Bang, que reflete a uma grande explosão, na verdade, essa teoria fala sobre uma grande expansão a partir de um ponto inicial, como vocês podem verificar, vejam aquele ponto amarelo. Aí seria esse átomo primordial. E percebam vocês na imagem que a partir desse ponto surgiram aí alguns elementos na imagem. Observe, são átomos que estão surgindo a partir da combinação desses átomos. O que aconteceu? Eles formaram a matéria que compõe tudo que existe. Essa matéria, então, formou as galáxias, bem como os planetas e o nosso próprio sistema solar, onde se encontra a nossa Terra. Agora a gente vai ver um pouquinho mais sobre esse processo chamado de Big Bang. Agora nós vamos ter um vídeo que vai mostrar o que é esse ponto, né, esse átomo primordial que deu origem a tudo. Vamos acompanhar? Então, vejam vocês que aí nós temos esse átomo, esse ponto, né, inicial, e que a partir dele houve essa grande expansão, né? Aparentemente, a gente percebe como uma explosão, mas na verdade, nesse ponto aí que ele começou a surgir, o que aconteceu? Nesse momento desse átomo primordial que começou a se expandir,
surgiu tudo nesse momento. Matéria, energia, o próprio tempo e o próprio espaço surgiram nesse momento. E a partir dele, tudo que vemos ao nosso redor foi construído. Vamos acompanhar então um pouquinho, etapa por etapa, do que foi, de como que aconteceu esse processo chamado Big Bang. Então, Big Bang é essa explosão inicial. No momento do Big Bang, toda a matéria e energia, elas estavam concentradas em um ponto minúsculo. Então, imaginem que tudo que existe estava concentrado nesse ponto e que, a partir dele, tudo começou a surgir. Então, essa explosão inicial, que é uma expansão, fez com que o universo ele começasse a se expandir. Então, tudo que existe começou a sair, a ser impulsionado para fora desse ponto. Então, o que surgiu nesse momento? Como eu falei para vocês, tempo, espaço, matéria e energia. E, por sua vez, a matéria e a energia, elas se juntaram, é o que a gente chama de se condensaram. Se uniram formando o que a gente chama de átomos, que são as partículas que compõem tudo que existe. Agora, a gente vai ver de novo esse momento aqui, chamado de Big Bang. Observem aqui ao meu lado esse ponto inicial, chamado de átomo primordial, e a partir dele começam a surgir, então, partículas, que são as primeiras partículas que possibilitaram, então, a formação da matéria e, consequentemente, de tudo que existe no nosso universo observável. Vejam vocês surgindo aí algumas estruturas a partir da união dessas partículas, que surgiram com esse Big Bang, que formaram as galáxias, e o nosso planeta Terra e o estado do Amazonas está aí destacado, dentro do mapa do Brasil. Então, aqui nesse vídeo, a gente pode perceber o que é essa teoria do Big Bang, com essa expansão inicial, em que surgiram todas as partículas que compõem aquilo que a gente chama de matéria. Então, vamos acompanhar o que são essas partículas e como a gente chega até a matéria. Aqui nós temos, então, esse primeiro estágio de formação de partículas. Então, nos primeiros segundos do Big Bang, essas partículas, chamadas de partículas subatômicas, que são os prótons, os nêutrons e os elétrons, eles começaram a se formar. Aqui na imagem, nós temos a representação dessas estruturas, onde a gente vem desde a matéria, representada aqui neste ponto, representada por uma gota de água. A matéria, ela é formada por moléculas, que é o nosso segundo estágio aqui. A gente está indo em uma ordem decrescente, então, do maior, que é a matéria, até do que a matéria é formada, para a gente entender o que surgiu com esse fenômeno chamado Big Bang. Então, a molécula, ela é formada de átomos. Aqui, a gente percebe que do átomo, ele tem um núcleo, que é formado por partículas chamadas de prótons, representados aqui pela imagem, que é o maisinho, e por nêutrons, representados pelo N. Certo? Então, aqui é o que representa o átomo. Esse núcleo atômico, ele é circundado por partículas que chamamos de elétrons. Aqui, onde está em maior aumento, o núcleo do átomo, representando aí nêutrons, N, e prótons, o positivo, e cada uma dessas partículas que compõem o átomo, o núcleo atômico, é formado por partículas fundamentais. E essas partículas, elas surgiram aí logo no início do Big Bang, que são os quarks, vejam aqui descritos. Então, cada próton e cada nêutron é formado por 3 partículas fundamentais. E essas partículas fundamentais, chamadas de quarks, elas são unidas por gluon, que é como se fosse a energia que mantém essas partículas fundamentais unidas, que vão compor, então, aí essas partículas chamadas de prótons, de nêutrons, que, por sua vez, vão compor o núcleo do átomo. Esse núcleo atômico vai ser circundado por elétrons, e esses átomos vão se unir, formando a molécula, no caso, a molécula de água, que ela é representada pela fórmula H2O, que eu sei que vocês sabem, e a união dessas moléculas forma tudo aquilo que chamamos de matéria.
Então, nesse momento do Big Bang, o que surgiram foram essas partículas fundamentais. Só que era muito quente logo no início do Big Bang. E aí, com o tempo, como essa matéria ela foi se expandindo, o universo ele foi se esfriando. Conforme o universo ele foi esfriando, os núcleos atômicos, né, os prótons e os nêutrons, eles foram se formando. Por sua vez, depois de um tempo, os elétrons eles passaram a orbitar esse núcleo atômico, e nesse processo ele é conhecido como nucleossíntese, que é uma etapa do Big Bang, que é essa etapa de formação dos núcleos atômicos e dos primeiros átomos. E os primeiros átomos formados com esse processo foram os átomos de hidrogênio e de hélio. Com o tempo, essas partículas que acabamos de ver, então, elas se combinaram. Por quê? Porque tudo que existe, a matéria, ela tende a se aproximar, a se unir, que é o que a gente chama de condensação desses núcleos atômicos. Consequentemente, depois de um tempo, conforme o universo foi se esfriando, esses núcleos, então, começaram a ser orbitados pelos elétrons, formando, então, os primeiros átomos, como a gente viu, que são o hélio e o hidrogênio. Esses primeiros átomos formados após o Big Bang foram principalmente esses dois elementos. E isso ocorreu cerca ali, bem lá do início, que é cerca de 380 mil anos após o início do Big Bang, quando o universo ele esfriou o suficiente para que os prótons e os elétrons que formam o núcleo do átomo, eles pudessem se combinar, formando os átomos neutros, que são, né, e aí ao longo do tempo, conforme foi se esfriando, esses núcleos atômicos, então foram orbitados pelos elétrons, e aí a gente formou os primeiros átomos. E quais são as evidências de que isso aconteceu? Nós temos algumas delas, conforme vocês veem aqui no quadro. A primeira delas é a radiação cósmica de fundo. Essa radiação cósmica ela é uma espécie de eco do Big Bang que podemos detectar em todas as direções do espaço. Ela foi detectada por Arno Penzias e Robert Wilson. Eles trabalhavam, na verdade, para uma empresa de comunicação e eles estavam manipulando antenas de rádio. Só que para qualquer direção que eles apontassem a antena, eles percebiam um ruído, como se fosse um chiado. E aí eles tentaram de tudo, mover essas antenas para outras direções, para verificar se era alguma interferência de alguma outra antena de rádio. Verificaram até que pudesse ser sujeira, assim, né, de dejetos de pássaros que pudessem estar se acumulando na antena. Mas mesmo depois deles terem limpado e eliminado todas as outras coisas, esse ruído ainda permanecia. E logo depois, então, foi descoberto que isso era uma das evidências desse processo de nucleossíntese, ou seja, a formação desses primeiros núcleos atômicos, que deixa essa radiação, que é chamada de radiação cósmica de fundo. Uma segunda evidência é a expansão do universo, pois observações, né, astronômicas, elas mostram que as galáxias elas estão se afastando uma das outras, o que indica que o universo está se expandindo. Professora, como que a gente consegue perceber que uma galáxia está se afastando? Então, quando a gente está fazendo observações do céu noturno, uma coisa que era verificada é que essas estrelas, essas galáxias distantes, elas estavam evidenciando uma coloração vermelha. E quando é analisado o espectro, ou seja, a frequência, né, da luz observável, a gente vê que quando a gente tem essa percepção do vermelho, é que essas ondas elas são mais espaçadas, ou seja, são mais longas, dando então a percepção do vermelho. O que significa que se essas ondas estão mais espaçadas, significa que é uma onda que está se afastando, e por isso nós temos a percepção do vermelho. Por outro lado, se essas galáxias elas estivessem se aproximando, essas ondas elas seriam mais curtas. Então, nós perceberíamos a coloração de forma azul, mas não é o que está acontecendo. Então, isso é uma das evidências de que todo o universo ele está se expandindo. Além disso, nós temos também a abundância de elementos leves, pois a quantidade de hidrogênio e hélio no universo corresponde a previsões feitas pela teoria do Big Bang, pois quase toda a totalidade do nosso universo é formado por esses elementos leves, que é o hidrogênio e o hélio, que possuem aí, né, um número atômico de 1,
o hidrogênio e 2, o hélio. Ou seja, o que comprova, de acordo com as previsões dessa teoria, que o universo ele seria composto, na sua grande maioria, por esses 2 elementos, se ele tivesse sido originado, né, através de uma grande expansão, como prevê o Big Bang. Então, essa é a explicação da ciência para a origem do universo. Mas existe só essa ou existem outras explicações além do Big Bang? Então, antes da ciência moderna, dessa ciência atual, os povos tradicionais eles já pensavam sobre como tudo surgiu, como que surgiram as florestas, os rios, os seres humanos, e eles têm teorias, né? Tem, na verdade, mitos, lendas que são passados de geração em geração, né, esse conhecimento para que todos saibam como, né, dentro daquele povo, saibam como é que se originou, né, tudo que existe. Então, os povos indígenas, eles têm inúmeras diferenciações entre si, entre as quais temos as línguas faladas, que variam entre esses povos tradicionais, a sua organização social pode variar também entre esses povos, bem como as suas habitações também variam, né? As formas como eles vivem, como eles percebem o meio, isso tudo vai mudar entre os povos tradicionais. Porém, algo que une todos esses povos é a sua cosmologia compartilhada, ou seja, né, esse estudo do cosmos, ou seja, do universo. Então, a origem do universo e do homem, segundo povos indígenas do Alto Rio Negro, ela se dá no início dos tempos. Antepassados míticos criaram um mundo, antes inexistente, e das entranhas de uma cobra grande ancestral que fazia o percurso do rio, saíram em pontos precisos desse percurso os primeiros antepassados de cada um dos vários povos da região, determinando assim seus territórios, suas atribuições específicas, ou seja, suas características, né, que a gente diferencia cada um desses povos, bem como o padrão hierarquizado de relacionamento entre eles. Ou seja, digamos assim, né, quando a gente fala de hierarquia, são os níveis dentro desse povo, digamos. O chefe, quem vai organizar cada grupo, responsável, né, pela comida, ou pela caça, ou pela proteção. Isso é uma forma de hierarquizar, ou seja, dividir, né, etapas, padrões e responsabilidades. Agora, nós vamos conhecer um dos mitos, né, uma das lendas que conta sobre como surgiu o universo. Acompanhem aí, então, um vídeo que vai mostrar para vocês essa lenda. A grande cobra desceu dos céus e entrou na terra. Ela começou sua jornada na foz do Rio Negro, onde esse encontra o Rio Amazonas. A cobra canoa começou a subir o Rio Negro, serpenteando pelas águas e deixando um rastro de vida por onde passava. À medida que a cobra se movia, sua presença transformava a paisagem, criando montanhas, vales e rios afluentes. Ao longo de sua jornada, a cobra parava em determinados pontos do rio e depositava grupos de pessoas. As pessoas surgiam das escamas da cobra ou eram trazidas em seu interior, dependendo da variação da lenda. Esses pontos se tornaram os locais de origem dos diferentes povos do Alto Rio Negro. Cada parada da cobra representava a criação de uma nova tribo ou etnia. Então, nós acabamos de acompanhar, né, a representação dessa lenda da cobra grande e de como surgiu, né, através dela, o universo, as florestas, os rios e os povos tradicionais que habitam essa região aí, né, conhecida como Alto Rio Negro. Então, aqui comigo nós temos agora algumas dessas etnias, desses povos tradicionais. Posso citar aí para vocês algumas, né? O Bará, o povo Tariana, Tuiuca, Tucano, Baré, o Arequena. E dentre essas, nós temos o povo Dessana,
E eles também possuem uma lenda que vai explicar como que se originou o universo. Então, a origem do universo e do homem, segundo o povo indígena Dessana, eles são um povo que vivem no noroeste da região amazônica e eles preservaram seus costumes e crenças. Agora nós vamos acompanhar, né? Vejam nessa imagem, nós temos aí chamada Iebá Belô. Então, agora eu vou explicar para vocês um pouco desse mito de origem segundo eles. Então, de acordo com o mito de origem do povo Dessana, antes de tudo, só existia uma grande escuridão e as trevas dominavam todo o universo. Tudo começou a mudar, porém, quando uma mulher chamada Iebá Belô criou a si mesma. Para isso, ela utilizou 6 objetos invisíveis que eram, em sua maioria, plantas e ferramentas de cozinha, como panelas e cestos. A partir desses componentes, essa mulher passou a vagar na escuridão, até construir uma morada de quartzo, que é um mineral que ele pode ser mais transparente e ter também algumas colorações assim, meio rosada ou roxa. Certo? Então, essa morada de quartzo foi o primeiro local a ter luz em todo o universo. Então, e em sua construção, a Iebá Belô passou dias mascando ipadu, que é uma espécie de folha de coca, e fumando cigarro, até que do seu pensamento se originou uma grande esfera. Essa misteriosa esfera, que mais tarde seria a Terra, rapidamente foi lançada à escuridão. Mas, para que não se perdesse em meio às trevas, foram criados 5 trovões e esses foram armazenados na esfera, para que a iluminasse. Os trovões eram imortais e, ordenados por Iebá Belô, deveriam criar a luz, os elementos da terra e a humanidade que ela habita. Então, essa é a história de origem de acordo com o povo Dessana, com o mito de Iebá Belô. Agora nós vamos ver um outro mito, né, de origem do universo e do homem, segundo povos indígenas de língua Nhengatu. Então, de acordo com esse povo, o que aconteceu? Em um primeiro momento, havia vazio e escuridão. O mito de Nhengatu, ele começa com o estado de vazio absoluto, onde havia apenas água e céu mergulhados na completa escuridão. Em um segundo momento, o que aconteceu é que o mito ele prossegue com a descida de Tupana do alto, acompanhado por um vento poderoso. Enquanto ele se aproximava da água, uma pequena terra emergiu do fundo, oferecendo a base para a criação do mundo. O momento em que Tupana pôs o pé na terra desencadeou a aparição do sol no céu, que é um elemento central em muitas cosmologias indígenas. E à medida que o sol alcança o zênite, que é a posição exatamente acima de nós, sua intensidade fez a pele de Tupana começar a se despregar de seu corpo. Esta pele caiu sobre a água, estendendo-se e formando a terra que conhecemos hoje. Com a terra já formada, mas ainda sem habitantes, Tupana decidiu criar a humanidade. Ele moldou, então, figuras humanas a partir da terra e com seu sopro divino. Deu-lhes a vida e alma. Inicialmente, esses seres humanos eram silenciosos e desprovidos de fala, mas Tupana os ensinou a falar e a se comunicar. E assim é o mito de origem de acordo com os indígenas de língua Nhengatu, que explica então a origem, né, do sol, da terra e dos humanos que habitam, né, toda esse nosso lindo planeta. Bom, essas cosmologias dos povos tradicionais da Amazônia, o que eles permitem? Permitem o fortalecimento dos laços culturais por ele evidenciados. Então, esse fortalecimento, essa aproximação da cultura que os une. As lendas e mitos da cosmologia indígena da Amazônia desempenham um papel crucial na preservação e fortalecimento desses laços culturais desses povos. Ao transmitir histórias sobre a criação do universo, dos rios e das florestas,
essas narrativas reforçam a identidade coletiva e a conexão com a natureza. Além disso, elas ensinam valores como respeito ao meio ambiente e às tradições ancestrais, mantendo viva a memória cultural e fortalecendo a unidade das comunidades indígenas ao longo das gerações. Assim, a cosmologia desses povos, justamente permite esse fortalecimento dos laços culturais. Dessa forma, essas explicações que nós vimos na aula de hoje sobre a origem do universo e da vida, onde nós abrangemos tanto a teoria do Big Bang, que é a teoria científica, quanto esses mitos de origem do universo e do homem, dos povos tradicionais originários, que são baseadas nas crenças dos povos da floresta, para explicar a origem de tudo, bem como o Big Bang é a teoria mais aceita pela comunidade científica e com explicações baseadas na ciência, o que a gente percebe é que todos os povos, não somente a ciência, com a ciência moderna, mas como esses povos, eles já tinham essas ideias de como tudo se originou e revelam essa interligação entre todos os povos que o habitam e o meio natural. Então, isso fica claro para a gente que o universo ele pode ser entendido de várias formas. Que a ciência ela nos ajuda a entender como todas as coisas funcionam com base em evidências, que são a teoria do Big Bang, que apresentam evidências, que são testadas e que comprovam, tudo remete que realmente, então, a origem se deu através dessa forma. Contudo, os povos tradicionais, eles também têm os seus mitos, e eles também, então, interpretam o meio deles. E eles merecem respeito e valorização. Pois o que nós precisamos fazer é aprender, a conviver com essas diferentes formas de pensar. E isso é essencial para que a gente possa construir um mundo mais justo, mais sustentável e mais humano para todos. E essa foi a nossa aula de hoje sobre a origem do universo de acordo com a ciência e os povos tradicionais amazônicos. E até a nossa próxima aula.